A mensagem de hoje tem por título: A verdade vos tornará livres. Palavras de Jesus em João capítulo 8, versículos 31 a 36. Vamos ler a parte bíblica para o conhecimento de todos que estão em sintonia conosco. Diz o texto: Jesus dizia, pois, aos que criam nele, os judeus: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Repetindo, 36, se o filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como acabamos de ouvir o texto bíblico, Jesus declara, dentro da leitura que nós fizemos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E houve uma reação: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu prezado ouvinte, se você não aceitou Jesus como Salvador e Senhor, você precisa fazê-lo incontinente. Precisa ficar livre. Livre do quê? Livre do pecado. Como temos um hino na harpa cristã que diz, cantamos: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. É o que nós cantamos na igreja. No mundo religioso existem dois tipos de pessoas. Primeiro, os que falam a verdade. Segundo, os que falam a mentira religiosa. E sobre isso a Bíblia tem uma passagem, uma recomendação muito séria. Estou lendo não no Evangelho de João agora. Estou lendo na primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 1 a 4. Amados, não creiais a todo espírito. Isto é, significa tudo que você ouve na rua, informações religiosas e outras coisas mais que você fica meio confuso, fica pensando qual é o certo, qual é o errado. Mas a Bíblia diz que você avance mais. Provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E a Bíblia, nesse particular, também previne que se levanta uma pessoa que diz que é profeta ou profetiza de Deus, faz um anúncio, ou avisa acerca de uma profecia que causa às vezes pavor às pessoas que escutam. E a pessoa fica na expectativa do cumprimento daquela profecia, e acontece que o tempo dado para cumprimento não chega. Então Deus diz na sua palavra que alguém falando no seu nome e a profecia não se cumprindo, ele está falando soberbamente, falando de si próprio. E aí recusa de vez porque não tem autenticidade para falar em nome de Deus, como temos os profetas da Bíblia. Toda a palavra de Deus é pura, nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graças. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.
E todas as profecias que encontramos no Antigo Testamento, mormente as referidas à pessoa de Cristo, estão aí registradas para quem quiser observar e tomar conhecimento. Daí que nós dizemos claramente para as pessoas que nos ouvem, quando ouvimos alguém dizer para nós, o papel aceita tudo. A Bíblia é um livro comum, é papel. Não, ela tem uma confirmação. João, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura divinamente inspirada. O que significa que ela é divinamente inspirada? Que os profetas de Deus falaram com autoridade, o que eles falaram se cumpriu literalmente. Então temos segurança, porque estamos com o Antigo e o Novo Testamento nas mãos, examinamos o que o profeta disse e vamos ao local onde está o cumprimento, 100% certo. Logo, quem estava orientando? O Espírito Santo. Então, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aqueles que negam o nascimento virginal de Jesus, que Jesus não veio em carne literalmente, que era apenas um espírito, como dizem alguns estudiosos aí de seitas orientais. E diz mais a Bíblia, e todo espírito, isto é, toda pessoa que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que havia de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos sois de Deus, já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então aqui está uma declaração bíblica, 1 João, capítulo 4, versículo 1 a 4, mostrando que você tem meios pelos quais pode conhecer a revelação da verdade de Deus. Aquela pessoa que nega o nascimento virginal de Jesus, que não crê, ela está fora dos planos de Deus. De modo que Jesus Cristo tinha duas naturezas, a natureza divina do Pai, e ele se humilhou a si próprio, tornando-se igual aos homens, achado na forma de homem, foi até a morte de cruz. Pelo que foi exaltado, recebeu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre o joelho de todos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua que confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. E o próprio Jesus então declarou em João 8,32, a verdade vos tornará livre. Quem é esta verdade? João 8,14. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meio dele. Precisamos receber Jesus em nossos corações como Senhor das nossas vidas. A verdade é o único antídoto para o erro. Esta verdade é acessível a todos os homens. No entanto, há determinadas considerações básicas que são essenciais para quem busca a verdade com sinceridade. E vamos observar algumas delas. Primeira, a batalha inicial é com a sua vontade própria. Se você realmente quer a verdade, você pode achá-la. João, quarto Evangelho, capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade de Jesus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se ele fala de si mesmo. O desejo do Espírito Santo é que não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 17. Mas primeiro você tem que decidir que seu desejo é saber, e eu quero saber. Então você estará pronto
para começar a busca. Um coração bom e honesto é a primeira coisa que precisa. Segundo lugar, você deve ter uma atitude boa, respeitável em relação à verdade. Procurá-la será uma perda do seu tempo se você não pretende aceitar a verdade. O que quer que seja, é preciso amar a verdade e acreditar nela para evitar a condenação de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 10 a 12. Diz como é que se apresenta o inimigo de nossas almas, e com todo engano e injustiça para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não deram crédito à verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Terceiro, tenha certeza de que sua fonte de informação é de confiança. A palavra revelada de Deus é a única fonte infalível da verdade religiosa. Os escritores da Bíblia foram inspirados por Deus, por isso não podiam errar naquilo que falavam pela orientação do Espírito Santo. As Escrituras são dadas por Deus, são perfeitas e todas suficientes como um guia para o homem em sua busca pelo perdão, na esperança da vida eterna. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Então, a ordem foi: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que falam de mim. E o salmista, então, no Salmo 118, versículo 105, ele faz uma declaração: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E eu quero prevenir o meu ouvinte, porque hoje, infelizmente, algumas entidades religiosas estão mudando a Bíblia, adaptando a Bíblia à sua própria forma de crer. Isso aí é um erro capital. Alterar a Bíblia para apoiar o que se crê, é melhor não ler a Bíblia do que fazer uma adulteração dessa. É o que eu leio, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí, então, vem alguém que não aceita que o Espírito Santo seja uma pessoa, troca por iniciativa pessoal, sem apoio da Bíblia, e a força ativa de Deus, dizia, se movia sobre a face das águas. Força ativa, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo não tem mais perdão, disse Jesus. E quarto, reconheça que não se encontra dentro do seu poder mudar aquilo que a palavra de Deus ensina. Seja satisfeito com o que você encontra na Bíblia. É possível para pais errarem. Lembre-se também que mesmo homens que são chamados pregadores ou rabinos, entre aspas, não tem nenhuma autoridade para obrigar você a praticar nenhuma tradição ou mandamento dos homens. São apenas homens e nada mais. Mas o autor da Bíblia é Deus. O Espírito Santo simplesmente revelou à humanidade o que estava na mente de Deus. A Bíblia por si só torna conhecida a vontade de Deus para você. Fique longe, então, de qualquer disposição de impedir esta revelação divina. É perfeita e você não é. Ou melhor dizendo, nós não somos. E, finalmente, a quinta observação: não permita que qualquer um atrapalhe
sua obediência da verdade. Uma alma, a sua alma, é valiosa demais. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para salvar. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Sua preocupação deve ser o que Cristo me ensina a fazer para a remissão dos meus pecados. A resposta está em Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Aí está. Crer, confessar com a boca. As exigências simples de Jesus são fé, arrependimento, confissão para perdão de pecados. Você não vai confessar pecado para pastor nenhum. Você vai entrar no seu quarto, fazer a sua confissão pessoal diante de Deus. Oração é um diálogo entre duas pessoas que se amam, a criatura e o Criador. E Jesus disse, entra no teu quarto, capítulo 6 de Mateus. Teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Acredite na verdade, obedeça-a para ter a sua alma purificada. Como diz Pedro em 1 Pedro 1, 22, não deixe ninguém te persuadir a não obedecer o autor da salvação eterna. Hebreus capítulo 5, versículo 8 a 9, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Vou repetir, sendo ele consumado, deu brado na cruz do Calvário. Tudo está consumado, a obra da redenção foi feita. Depende agora de nós aceitarmos ou rejeitarmos. A culpa é nossa e a bênção é nossa. Se aceitarmos Jesus como Salvador, diz a Bíblia, estou batendo a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa. De modo que a solução, a decisão, cabe agora a nós. Todos que procuram a salvação desta maneira, a encontrarão. E concluindo, a verdade vos libertará.